trem muito legal, muito legal. Basicamente é o seguinte. Primeiro, eu acho que talvez se você não lembra o que é um número, um polinômio, talvez você não lembra o que é um número racional e irracional. Basicamente, o número racional, a gente escreve ele, o conjunto de todos eles desse jeito, é um número que você consegue colocar na forma de fração. Então, são as frações. Então, seria tipo, que equivalentemente você pode falar que é um número que você tem uma expansão decimal finita. Ou seja, você faz tipo 0,8235, aí esse daí é um número racional. Só que tem números que não são racionais, que são irracionais. Que seria o quê? Os irracionais não tem um símbolo bonitinho pra ele não. Mas os irracionais seriam números que você não consegue colocar na forma de fração. Que fica, por exemplo, π é um número que a gente coloca na forma, não consegue colocar na forma de fração. Então ele é aproximadamente 3,14, 15, 9, 21, por aí vai. Você não consegue, esse número, ele continua com infinitas casas decimais que não tem nenhuma repetição. E aí, a gente basicamente pode classificar os números em racionais ou irracionais. E aí, o negócio é o seguinte, quando a gente trabalha com esses números, a gente também pode construir o que a gente chama de polinômios, que é o quê? Basicamente, o que você faz é, você pega uma expressão que ela é basicamente nesse sentido assim. Ela é uma função a zero. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar um pouco menos abstrato. Isso aqui é um polinômio. E aí, nesse lugar aqui do x, você pode colocar qualquer número que você quiser. Isso é um polinômio. Agora, você também tem que saber o que é a raiz de um polinômio. Que é o quê? Eu falei que aqui, por exemplo, esquece essa expressão. Essa expressão é bastante geral. E aqui, esses caras aqui, é importante colocar, eles são o quê? Esses números que acompanham, que ficam do lado do x. Esse aqui não tem nada, mas ele é coeficiente também. E aí os coeficientes eles podem ser racionais ou irracionais, dependendo do polinômio que você tiver. E aí, antes de entender isso, basicamente, números... não, primeiro eu vou falar sobre o que é a raiz de um polinômio. O que é a raiz de um polinômio? É o valor que esse polinômio... O valor ou valores, que pode ser mais de um, é o valor ou os valores onde esse polinômio vai ser zero. Então, são os valores onde, nesse caso aqui dessa função aqui, desse polinômio, seriam os valores onde 2x ao cubo mais 3x mais 28 é igual a zero. Isso pode ter solução ou não. Isso daqui pode ter raiz ou não pode ter raiz. Mas aí já é um outro debate. Por exemplo, vamos pegar um caso mais fácil. Se você pegar o polinômio... deixa eu pensar aqui. Sei lá, você pega o polinômio f de x igual a x menos 12. Isso aqui é um polinômio. Aí você faz aqui x menos 12 igual a zero, você chega que x é igual a 12. Então x igual a 12 é raiz desse polinômio. Saca? Bom, agora que você entendeu tudo, o que é um número transcendente e o que é um número algébrico? Basicamente, é o seguinte. Um número que a gente chama algébrico, onde você consegue um polinômio com coeficientes inteiros. Lembra, os coeficientes são aqueles negocinhos, esses ANs que apareciam aqui. Então, esses coeficientes têm que ser inteiros, não, racionais, foi mal. Com coeficientes racionais, que é raiz, que esse número seja raiz desse polinômio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente tinha o 12 é um número algébrico. Por quê? Porque você sabe que esse 12 ele é raiz do polinômio f de x igual a x menos 12. E os coeficientes que estão aqui nesse polinômio são todos racionais, que é o 1, que é o que acompanha o x, e o menos 12, que está aqui isolado. Saca? E aí, tem os números algébricos e tem os números que a gente chama são transcendentes. São os que não são algébricos, ou seja, são os que você não consegue um polinômio com coeficientes racionais
que é tal que esse número seja raiz desse polinômio. Saca? Um exemplo de número racional é de número transcendente, que eu já falei que é o π. Só que geralmente eu acho que não tem nenhum número transcendente que eu conheça que seja fácil de provar que é transcendente. Geralmente provar que o número é transcendente é uma coisa extremamente difícil. Provar que é algébrico, às vezes, é um pouco mais fácil. Por exemplo, aqui eu já provei que era algébrico, foi bem simples. Agora, provar que é transcendente é complicado pra caramba. Às vezes é um artigo inteiro só pra você provar que o número é transcendente. E aí tem outro número que a gente na matemática gosta muito, que ele é muito interessante, que é o E. Que é o que ele vale mais ou menos 2,71, não sei o que. E esse número aparece praticamente em todas as áreas da ciência que você puder imaginar. Ele é um número muito importante também, e que é irracional. E aí, o post fala justamente que o número π elevado a E é transcendente, e também que o número E elevado a π também é transcendente. E o legal é que provar que um é transcendente ajuda a provar que o outro é. Não lembro qual dos dois um que ajuda a provar o outro, mas eu sei que é alguma coisa nesse sentido, sabe? E é importante a gente pensar em um número transcendente e um número algébrico, porque basicamente um número que é algébrico é como se fosse assim, ele é muito mais fácil de você expressar ele, porque ele está muito mais próximo de ser um número que a gente conhece do que os transcendentes. Por quê? Porque ele é, vamos dizer assim, ele é fabricado com coeficientes que sejam racionais. E os números racionais são bem mais fáceis de você identificar, de você trabalhar na matemática do que os irracionais. Por quê? Porque os irracionais eles têm infinitas casas decimais não periódicas. Então, você não consegue um final para aquele número, digamos assim. Então, ele é um pouco mais difícil de você trabalhar, entendeu? Você só consegue trabalhar com aproximações dele. Agora, o número irracional, não. Você tem um número certinho para você trabalhar. Então, é muito mais interessante pra gente. E o legal, uma das coisas mais legais, é que se você pegar todos os números que existem, assim, esse conceito de todos os números que existem não existe. Mas se você pegar, num certo sentido, todos os números que a gente conhece, que a gente chama de números reais, a extrema maioria deles não é algébrico. O conjunto dos números algébricos é muito pequeno. Dentro dos reais e dentro dos complexos também, mas eu não vou falar de complexo. Esse conjunto é infinito, ele tem infinitos elementos, só que ele é muito pequeno comparado ao conjunto dos números transcendentes. Fraga? É isso.